Hoje nós vamos fazer um comparativo diferente. Normalmente nós colocamos diferentes chips gráficos para comparar o desempenho entre diferentes opções do mercado ou marcas rivais para vocês verem qual delas entrega mais performance. Hoje nós vamos ter 3 modelos da série GeForce RTX 40, mas todas elas vão ter uma coisa em comum. Todas elas, acho que vocês já notaram na mesa, são da mesma linha, da Asus ROG Strix. Nós temos todo o line-up atual das placas com arquitetura Lovelace da série RTX 40 da Asus, passando desde a topo de linha A4090, passando pela 4080 e chegando na mais recente lançamento que aconteceu, que foi da RTX 4070 Ti. Então, nós vamos comparar esses 3 modelos. O objetivo aqui é o seguinte, mostrar para vocês a variação desses produtos. Então, como um mesmo produto, todas elas são então Asus ROG Strix, porém cada uma delas é equipada por um chip gráfico diferente. Então, além da óbvia progressão de performance que acontece entre elas, nós temos as variações de produtos que têm o mesmo nome, mas são projetos com variações que a Asus fez dependendo de cada um dos chips que a gente vai comparar aqui. Então, antes de a gente partir para os comparativos de performance, vamos explicar um pouquinho o que tem no projeto ROG Strix da série RTX 40. Então, a NVIDIA vai lá e cria um projeto padrão, que traz as especificações que as fabricantes precisam pôr nas placas. Gente, essa geração tá pesada. Precisam pôr nas placas para operar como devem em termos de alimentação de energia, arrefecimento, mas as fabricantes têm o seu espaço para desenvolver as suas melhorias em cima desse projeto original, atendendo aos critérios básicos de arrefecimento e também de alimentação de energia. Então, o que a Asus fez nos seus modelos ROG Strix? A primeira diferença é que, como vocês podem ver, ela avança para além dos 3 slots, ela é inclusive maior que o projeto Founders da 4090, assim, aquele que a gente já faz meme aqui de tirar sarro, que é maior que o Xbox Series S. Ela é ainda maior do que aquele projeto. O destaque é o uso de uma câmara de vapor para dissipação de calor, mas é uma câmara de vapor com um projeto um pouquinho diferente, feito pela própria Asus. Ela patenteou uma câmara de calor com um fresado. Tem uns buraquinhos ali em cima da câmara de vapor. O objetivo disso é, quando você passa o heat pipe por essas frestas e você prensa o projeto todo, o resultado é que os heat pipes não são mais prensados, eles já têm um espaço, eles ficam melhor acomodados, e o resultado disso é que, segundo a Asus, se você dissipa aí 500 watts de calor, lembrando que apesar de 100 watts, TDP é uma unidade de dissipação de calor, você reduz até em 5 graus a temperatura, né, dissipando 500 watts, graças a essa diferença aí no projeto da câmara de vapor. A empresa também melhorou o seu projeto de fãs, então nessa geração eles usam esse formato axial que tem um diâmetro um pouquinho maior do que gerações anteriores, e o resultado disso é um fluxo de ar que aumenta em 23% e a pressão de ar também, a capacidade dela de jogar aqui para dentro, em uns 20%. Outra mudança que aconteceu nessa geração, ela é um misto de estética com também funcional. Então, ela é gigantesca, esse porte enorme, em partes é culpa desse projeto de arrefecimento aí de 3,5 slots com a câmara de vapor, mas ele também traz uma variação aqui no projeto externo. Para dar sustentação para tudo isso aqui, a Asus fez uma carcaça em metal. Então isso aqui não é plástico não, tudo isso aqui é metalizado, então ela passa aí uma sensação muito robusta, então traz esse visual bastante reforçado, e ao mesmo tempo ela é toda vazada, ela é toda furadinha. Então você consegue ver, passa luz por aqui, por exemplo. Tudo isso ajuda no fluxo de ar. Então, além de você ter a Vapor Chamber aqui, a câmara de vapor, fazendo a dissipação, você também tem ela, apesar de ela ter toda uma estrutura metálica reforçando em torno, essa estrutura toda é vazada de forma a maximizar o fluxo de ar. E detalhe, o PCB, ele na verdade termina aqui já. Então daqui para cá é só o projeto de arrefecimento que está ocupando. Então, por exemplo, essa área vazada toda aqui, daqui para cá é só para contribuir para o arrefecimento da placa de vídeo. Então é um dos motivos que ela é tão grande assim. Parece um exagero, e quando a gente ir para os testes vocês vão ver que meio que é. Agora, começando a comentar do que muda de uma para outra. Então, isso que eu listei para vocês são as características principalmente da 4080 e da 4090, tanto que se você for ver, elas são muito parecidas. 4070 Ti teve modificações, então a primeira delas você vai ver que ela é um pouquinho menor, não apenas no comprimento, mas ela também é menos larga. Isso está acontecendo porque ela não traz mais a Vapor Chamber. Então, a partir da RTX 4070 Ti, ela passa a não contar mais com a câmara de vapor e passa a ter um sistema um pouquinho mais enxuto de arrefecimento. Ela passa a ter avança para o que eles chamam de 3,15 slots PCI Express.
Essa mudança é em partes porque nós temos um TDP muito mais baixo. Então, quando a gente olha os TDPs e as especificações técnicas, o comparativo fica evidente como a 4080 e 4090 tem uma exigência maior de TDP, de dissipação de calor, e nós temos também uma quantidade maior de núcleos CUDA disponíveis, especialmente na 4090, que é um verdadeiro monstro, mas a 4080 também tem uma contagem alta. Isso reduz em relação à 4070 Ti e, com isso, ela também tem demandas mais baixas de aquecimento e de alimentação de energia. Isso impacta em qual é o tamanho do arrefecimento que a ASUS coloca no projeto ROG Strix da 4070 Ti, mas impacta também na parte de alimentação de energia. Quando a gente olha o projeto da placa e vê principalmente aquelas estruturas relacionadas à alimentação e estabilidade de energia, então nós estamos falando de MOSFETs, estamos falando de bobina, chokes, tudo isso que é visível em torno da placa. Da 4090 para a 4080 a gente já vê uma redução, inclusive vê como o chip 4090 é gigantesco, mesmo comparado com o chip 4080. E depois, indo para 4070, nós temos novamente outra redução na quantidade dessas estruturas de alimentação de energia. Afinal de contas, estamos falando de uma placa que demanda menos energia e também demanda menos arrefecimento. Passada a parte teórica, o que a ASUS inventou com esses seus projetos aqui, ROG Strix, e como eles se diferenciam, é hora de a gente comentar sobre os testes que nós rodamos. Então o primeiro teste que a gente rodou foi o Call of Duty, colocamos as três para rodar lado a lado e comparamos. Vocês vão ver que a gente colocou um pouco mais de especificações na tela, então a gente monitorou mais coisas que normalmente a gente monitoraria, justamente para a gente ver mais diferenças. Então, olhando as três placas operando em suas configurações padrão, a gente vê como a 4070 Ti é a que alcança normalmente frequências um pouquinho mais altas, seguido da 4080. O chip muito grande da 4090 é difícil estabilizar em frequências muito altas, então é muito difícil a gente ver a placa topo de linha GeForce operar em frequências mais altas que modelos um pouco abaixo no line-up. Quando a gente dá uma olhada em aquecimento, a gente vê a falta que o Vapor Chamber fez para a 4070 Ti. Então, a 4080 e 4090 operam a 62 graus no pico de temperatura, mas isso é no momento que ela mais aqueceu ao longo do teste, enquanto a 4070 Ti vai ficar ali na casa dos 69 graus. De novo, é uma placa em alta carga, operando abaixo dos 70 graus, então 69 graus acho que é o pico que a gente pegou ao longo do teste. Isso é muito, muito bom, isso é muito tranquilo, é uma temperatura bastante baixa. E agora olhando outros pontos, então a junção ali das memórias na 4090 foi o que pegou a temperatura mais alta, mas ainda assim foi 60 graus, o que é, de novo, um patamar muito bom para uma placa em alta carga. E o ponto mais alto de aquecimento aconteceu na 4070 Ti, que a gente teve um ponto de o hotspot, que a gente chama, né, o ponto de maior temperatura, foi ali 84 graus, então é normal. O ponto mais alto de temperatura a gente já não usa ele de referência para quando está fazendo os testes, porque é normal que ao longo do chip tenha vários pontos, cada sensor vai detectar uma temperatura diferente e o ponto mais quente costuma ter uma temperatura um pouco mais alta que outros pontos. Você vê tanto que as placas não estão reduzindo frequências, apesar do ponto mais quente estar na casa dos 84 graus. E é impressionante ver a 4090 estar com o ponto mais alto, no momento que mais aqueceu ao longo do teste, na casa dos 77 graus. Isso é um absurdo para um chip do porte da 4090, operando numa frequência alta, em alta carga, ter uma temperatura hotspot apenas 77 graus. E algo interessante a gente ver a diferença da rotação de fãs. Então, isso é uma coisa que vai determinar o quanto a placa vai ser silenciosa. Quanto menos ela rodar as fãs mais devagar, mais silenciosa vai ser a placa. Então, a 4080 conseguiu impressionantes 1000 RPM, então ela operou a 30% da sua capacidade, que é o valor mínimo. É o que a gente vê a rotação de fãs abaixo disso, normalmente ela desliga, que é quando a placa fica abaixo dos 50 graus, ela normalmente, esse projeto ROG Strix, ele precisa estar pelo menos 55 graus para começar a rodar as fãs. Então, você vê que a gente está num limiar em que as fãs ainda estão na rotação mínima delas. E a 4090 chegou a acelerar um pouquinho mais, mas ela ainda está operando a 1200 RPM no ponto de maior aceleração, ou seja, ela não chegou a 40% da sua velocidade. Enquanto que aqui rodou mais rápido, então realmente você vê que uma câmara de vapor fez falta para a 4070 Ti comparado com o restante do lineup ROG Strix. Ela chegou a pegar uns 1400 RPM, então isso é mais ou menos 40%, quase 50% da velocidade de rotação máxima dela, mas assim, até você chegar no limiar dos 60%, a maior parte das fãs produzem quase nada de ruído. Isso vai variar de modelo para modelo, qualidade da fã versus outras, então vai ter fãs de baixa qualidade que a 50% de rotação vão produzir muito ruído, mas em geral em boas placas de vídeo, até os 60 graus, até os 60% da velocidade de rotação delas, elas produzem pouquíssimo ruído. É quando elas começam a subir acima dos 60% que você vai começar a perceber, vai ser mais perceptível o nível de produção de ruído da rotação das fãs. Bom, no fim das contas, todas elas lidam bem com as demandas dos chips que estão equipados aqui, mas sinceramente, isso é o mínimo que a gente espera. São placas de vídeo de alto custo,
Então a gente imagina que a ASUS tenha colocado, equipado elas com um projeto compatível com as demandas dos chips gráficos que estão presentes nelas. Então é só basicamente o que é o esperado que está acontecendo aqui. O que é interessante de ver num projeto mais avançado é a questão de overclock. E aí essas placas começam a apresentar uma diferenciação um pouco maior comparado com os modelos mais básicos. Então nós colocamos no comparativo a 4090, modelo ROG Strix, ela na sua versão overclockada, e também a 4090 Founders Edition, modelo da NVIDIA. Lembrando que, apesar de ser o projeto Founders da NVIDIA hoje é um projeto bem mais avançado do que no passado. É uma placa também que costuma ter excelente dissipação de calor, excelente alimentação de energias. É um bom projeto também, não é algo tão básico assim não. E quando colocamos lado a lado, nós usamos de referência aí o Horizon Zero Dawn, que felizmente nos dá o relatório de performance de CPU e GPU separadamente, porque ao longo do teste uma 4090 no Horizon Zero Dawn bateu o gargalo de processador do Core i9 o tempo todo, mas ela também estima quantos FPS cada placa fez, então a gente sabe a diferença de performance entre elas. Então olhando primeiro para a questão das frequências, nós vemos que a 4090 da ROG Strix e a 4090 Founders Edition, as duas operaram na faixa dos 2.760, 2.770 MHz. Uma leve vantagem para o modelo ROG Strix, mas pouquíssima coisa. Mas apesar das duas estarem operando na mesma frequência, a Founders Edition chegou a temperaturas de 61 graus, enquanto que a 4090 operou a impressionante 54 graus no pico. Estou falando no momento que ela mais aqueceu ao longo do teste. Tudo isso com a rotação das fãs em 30%, ali na faixa dos 1000 RPM, enquanto que o modelo Founders Edition subiu para 1280 RPM, ela chegou a 38% da sua capacidade. Aqui vem um ponto importante, as duas estão operando muito bem. As duas estão operando a 2.700 MHz, aquecendo na faixa dos 60 graus, rodando as suas fãs nem a 40%, tanto a Founders quanto o modelo da ROG aqui estão entregando uma performance excelente. Então, aqui, apesar de a gente começar a perceber a diferença entre as duas, não dá para dizer que isso é uma vantagem do projeto ROG Strix, porque no fim das contas a sua experiência é a mesma com as duas placas. A coisa muda quando a gente insere o overclock. Então nós subimos a frequência e colocamos esse chip RTX 4090 a quase 3.000 MHz. Então, para um chip de grande porte é difícil subir frequências, então a gente até conseguiu ir longe. E a temperatura mudou praticamente nada. O pico de temperatura continuou sendo ali na casa, subiu para 55 graus. Então ela continuou operando mais gelada que a Founders Edition. Subiu praticamente nada a temperatura comparado com ela como rodava por estoque, e o que mudou foi as fãs que aceleraram pífios ali, 40 RPM. No pico que a gente percebeu, ela subiu de 30% para 31% na velocidade da rotação das fãs. Ou seja, o consumo subiu para quase 390 watts, saindo dos 350 para 390 no pico, mas no fim das contas, e também a gente subiu um pouco as frequências das memórias, e tudo isso fez as temperaturas variarem em praticamente nada. Aqui que é o momento em que um projeto diferenciado pode ser relevante para você. Se você quer fazer overclock, você quer tentar levar o chip ao limite da sua performance, um projeto robusto desses faz com que você possa mexer em tudo isso e a placa praticamente não sentiu o impacto na questão de arrefecimento. Então você continua tendo temperaturas bastante baixas sem necessariamente acelerar as fãs, ela continua extremamente estável em temperaturas mesmo depois que a gente overclockou. Então aqui começa a mostrar mais esse diferencial entre esses projetos. E tudo isso impactou de forma no fim do teste, os dois modelos 4090, tanto o ROG quanto a Founders, elas geraram 227 frames por segundo, né? Depois do nosso overclock, a 4090 no modelo ROG Strix passou a entregar 236 FPS. Então ela ganhou 9 FPS. No mundo de 200, overclock nem sempre entrega tanto assim. A gente até que subiu legal as frequências, mas mesmo assim ganhou um pouquinho de performance, mas também não foi tanta performance assim. E eu comparei isso também nos outros dois modelos, então a 4080 e a 4070 Ti, suas versões com e sem overclock. Olhando a versão da 4080 overclockada, a ROG Strix, a gente teve um ganho de 175 para 182 FPS, a gente conseguiu subir dos 2.850 para os 3.000 MHz e, de novo, as variações são bem baixas. Subiu aqui falando dos valores de pico, né? Ela subiu mais ou menos 1 grau, de 57 para 58, a temperatura mais alta. A rotação de fãs continuou praticamente na mesma casa, dos 1.000 RPM subiu para 1.070 RPM, ou seja, de 30% para 32% da capacidade. E as temperaturas em geral, temperatura de junção das memórias, hotspot, tudo isso subiu 2 graus. O pico ficou na temperatura de junção das memórias em 66, o hotspot ficou em 67 graus. Esse é o hotspot. Esse foi o lugar mais quente do chip, 67 graus. Então, realmente, uma variação bastante baixa na 4080. E por fim, a 4070, modelo
mais modesto desses três, né, justamente porque a ASUS não incluiu o Vapor Chamber, a gente vê que ainda assim o projeto é robusto. Foi o nosso overclock mais desumilde, a gente subiu dos 2.880 para 3.105 MHz na frequência do GPU, a gente conseguiu um ganho de 134 FPS para 141, e as temperaturas, de novo, mal se mexeram. O GPU subiu de 62 para 64 no seu pico. A gente percebeu um pouco mais no aumento da rotação das fãs, então, enquanto o modelo na configuração de fábrica estava rodando a 1.257 RPM no máximo, né, chegando a 38% da sua capacidade, ela chegou a pegar 1.371 RPM no modo overclockado, mas ainda é 43% da capacidade das fãs, ou seja, depois do nosso overclock pesado, o modelo ROG Strix da 4070 Ti precisou rodar suas fãs a 40% da capacidade delas para manter ela em absurdos 60 e poucos graus de aquecimento, ou seja, e por fim as temperaturas de hotspot e tudo mais, todas elas variaram em torno de 3 graus no máximo. Então, por exemplo, a temperatura de junção das memórias chegou a 66, hotspot subiu de 71 para 74, VRMs ficaram em 49 graus. Resumindo, esses projetos daqui do ROG Strix, eles não apenas são compatíveis com os chips gráficos que estão presentes aqui, eles estão até superdimensionados. Então, se você quer levar ao extremo esse chip gráfico, você tem aqui um dos melhores representantes para fazer isso. Então, quando você adquire um produto que você tem, além dessas modificações, você está de olho principalmente, então, em um sistema de arrefecimento mais eficiente, você está de olho nesse design bastante avançado, você está de olho em alguns recursos adicionais, então, por exemplo, a gente tem aqui um recurso de conectar as fãs dela para você ter relatórios mais precisos de energia e fazer configurações mais avançadas no seu sistema de arrefecimento, LEDs, tem LEDs, tudo isso junto. Só que tem um probleminha, vale a pena? Aqui que entra a questão, obviamente isso vai mexer em outro lugar, e o outro lugar é no preço. Então, a 4090 do modelo ROG Strix está saindo na casa dos R$15 mil. Enquanto que se a gente procurar o modelo mais barato, o chip 4090 no Brasil hoje, ele está na faixa de uns 11, pouco mais de R$11 mil. A 4080 ROG Strix está na casa dos 12, ou seja, ela é mais cara que uma 4090. E os modelos mais baratos, RTX 4080, você já começa a achar ele na faixa dos R$8 mil disponível no Brasil. E por fim, a 4070 Ti ROG Strix, ela está na faixa de uns R$8 mil, mas quando você vê ela versus os chips, as placas de vídeo com o chip, mesmo chip, mais básicas, estão na casa dos R$6.300. Ou seja, você com o preço da 4070 Ti você compra uma 4080 mais básica, com o preço da 4080 você compra uma 4090 mais básica e com o preço da 4090 você compra um carro popular. Elas trazem um incremento de custo que é alto, em alguns momentos fazem com que, mesmo que você faça um overclock muito bom na 4080, ela nunca vai alcançar uma 4090, mesmo que ela seja o modelo mais de entrada. Então você tem que ter em mente isso. Na performance não vai mudar tanto assim, se você aplicar um baita de um overclock. Se a gente conseguir 10, 15% de ganho sobre os modelos mais básicos, já é muita coisa, mas nunca vai dar o salto que é uma 4080 para uma 4090. Então, se você está de olho num design mais avançado, você está montando uma máquina que você quer ter um visual robusto, você quer... outra coisa sempre relevante, né? Ficar de olho aí na questão da garantia, no pós-serviço, né? No pós-venda das marcas também é bem relevante você cuidar disso. Então, uma boa marca que atue no Brasil também tem esse diferencial. Mas no fim do dia, nada disso, quando você põe só no balanço do custo-benefício, aí acaba não sendo um fator positivo para esse tipo de modelo super avançado. Agora, se você é entusiasta e você quer levar ao extremo a tecnologia que está disponível aqui, realmente, esse aqui é o modelo que a ASUS vai lá e chuta o balde. Se você quer a melhor coisa possível, o melhor projeto possível em torno de uma 4080, de uma 4090, são caras como esses aqui que você deve ficar de olho. Claro, se conseguir desembolsar a diferença de grana para tancar o incremento que vai acontecer aqui no valor da Dolorosa. Galera, para mais testes é só assinar o canal Adrena, vocês ficam sabendo aí quando a gente tem muitos reais em cima da mesa, vários reais em cima da mesa. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!